Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo. Ela é seu impacto magnético, ou seja, a sua aparência é muito importante. Ela é um reflexo de sua própria construção mental, daquilo que você pensa constantemente. E se você duvida disso, tente passar uma semana sem se arrumar, sem se preparar para encontrar com outras pessoas. E aí você vai entender o que eu estou falando. O impacto magnético é uma possibilidade de poder pessoal que quase sempre é mal utilizada. As pessoas não sabem usar o seu poder pessoal, transformando isso numa forma de impacto, de trazendo mais magnetismo à sua vida e até possibilidades, pois a maioria das entrevistas de emprego, das conquistas amorosas, passa por este impacto. Ou seja, as pessoas têm uma capacidade de avaliar que possibilidade magnética, que estrutura de força você tem e de influência. Para isso, aqui no canal nós estudamos os arquétipos e passamos a entender como utilizar arquétipo por arquétipo. Como nós podemos entender, é uma via dupla. Ou seja, existe aquilo que a pessoa avalia ao olhar a minha aparência ou vice-versa. Ou seja, a aparência que eu construí e quero que ela veja. Então, algumas pessoas vivem, vamos dizer assim, tentando fazer coisas sem saber o que fazer. Não seria melhor utilizar a sua força, o seu conhecimento para causar o impacto que você precisa? Mas aí tem gente que tem preconceito, né? Tem gente que tem assim uma maneira de achar, mas eu não quero me aparecer. Vou falar uma verdade para vocês. A maioria das pessoas quer ter um bom impacto ao lidar com outras pessoas. A maioria das pessoas quer conseguir influenciar outras pessoas. É frustrante quando nós vamos nos relacionar com outras pessoas e justamente a nossa melhor parte não sai. Não sai por quê? Porque a gente não teve uma base técnica arquetípica, ou seja, você tem que ter uma estrutura de pensamento formada já dentro de você. Você tem que ter algum poder vamos dizer assim, que você vem mantendo aquilo e trabalhando, aquilo e melhorando esse impacto magnético é a estrutura do arquétipo que você escolhe. Vamos supor, você escolhe um dos arquétipos femininos de atração se você é mulher. Então você diz assim, eu quero ser Cleópatra. Então aí eu vou colocar traços egípcios na minha maquiagem. Detalhes sutis, pequenos, mais voltado ao tipo egípcio. Que Egito? Não o Egito de hoje. O Egito de hoje é moderno, ele não tem nada a ver, está mais islâmico do que era outrora. Porém, esse estilo ele é muito forte. Então, o que acontece? É um estilo mais oriental, que aqui no Ocidente pode fazer muito sucesso porque ele gera uma mística, uma curiosidade, alguma coisa assim que você não sabe exatamente o que é aquilo. Da mesma forma, o masculino, quando ele hoje tenta, vamos dizer assim, utilizar alguns arquétipos, por exemplo, o homem de praia, né? Aquele homem que vive no caiçara, né? O estilo caiçara, com a camisa sem gola, um pouco aberta no peito, geralmente usando tecidos leves, nas cores branca, às vezes uma calça também mais solta, mais frouxa, uma bermuda, mas tudo numa cor mais leve, passando um ar de leveza, de segurança, de tranquilidade. Tudo isso muda a sua possibilidade de impacto magnético. Mas se você não fazer experiências, uma espécie de alquimia, de tentativa, ou seja, você deve, de início, quando você não consegue ainda manter a força do arquétipo em você, você deve
fazer como o papel do ator. Eu já falei para os membros aqui, as pessoas que conhecem o trabalho há mais tempo, que às vezes no começo a gente imita alguns arquétipos, algumas pessoas favoráveis ao comportamento que nós queremos elaborar para nós. Daí, dentro desta imitação, a gente vai se achando, a gente vai se equilibrando no comportamento, na forma de falar, na forma de expressar, nas formas de você utilizar o corpo, porque o corpo também fala. E por fim, aí você tem a sua vestimenta. Ela é seu cartão de visita. Então, você pode falar assim, eu não quero ser consumista. Não é essa a questão. Estamos falando aqui de desenvolver estilo, de desenvolver uma forma de você desenvolver sua vida com uma aparência ideal para você, que você goste, que você queira, que ela favoreça o seu biotipo físico. Por exemplo, eu sou um homem magro, eu tenho que procurar coisas que sejam elegantes dentro do meu estilo. Não adianta eu querer usar uma roupa muito larga, mas também não adianta eu querer utilizar uma roupa muito apertada. De repente, uma cor também favorece, outra cor nem tanto. Você tem que desenvolver o seu estilo. Não dá para dar uma fórmula mágica, a não ser que fosse numa consultoria em que desse para avaliar. Por exemplo, a Luciana, minha companheira, ela é muito boa em, vamos dizer assim, desenvolver uma combinação elegante no modo de vestir. E eu já vi ela fazer isso várias vezes e dá certo. E é por isso que você olha assim e você se pergunta, que tipo de adereço, por exemplo, a Luciana gosta? Ela não gosta de braceletes, ela gosta de colares. Então ela sabe trabalhar com colares, colares e lenços no pescoço. É uma coisa que ela gosta, ela se diverte, ela já faz há muito tempo. Então é difícil hoje ela utilizar alguma coisa e ela errar. Errar assim a ponto de ficar ridículo, como muita gente acaba conseguindo fazer no seu modo de vestir e obstruindo o sagrado feminino. E no caso dos homens, obstruindo o masculino. Nós, homens, temos que ter, hoje, acima de tudo, na sociedade que a gente vive, o comportamento masculino não machista, não do macho. Não é machismo, é masculino. O masculino, ele não pode ser confundido. O masculino, ele tem não somente a vestimenta, mas é como eu falei, ele tem a postura, ele tem o gesticular, ele tem a forma de falar masculina. Porque uma pessoa, ela pode decidir ser masculino ou feminino, isso é a pessoa quem decide. Não há certo nem errado. A grande questão é que impacto magnético você quer causar nas pessoas. Que influência você quer causar nas pessoas com a sua vestimenta. Imagine que seja um elemento a se pensar. É que você deixa para depois. É como o cardápio da semana. Você fala assim, vou esperar ver a vontade que eu tenho para comer. Não seria muito melhor você ter uma técnica para se alimentar e que equilibrasse carboidratos, proteínas, fibras e tudo o que o seu corpo precisa? Reposição de alguns aspectos de alimentos que você não come há muito tempo. Quanto tempo faz, por exemplo, que você não come beterraba? Quais são a utilidade? Então, por exemplo, você tem duas formas de viver. Uma é com a alquimia do dia a dia, procurando comer, se alimentar melhor. E outra é você comer o que der vontade. E o que está acontecendo com as pessoas? Elas comem o que têm vontade. E aí elas, claro, a maioria da nossa sociedade está engordando. E isso está encurtando o tempo de vida dessas pessoas. Elas estão tendo problemas cardiovasculares porque elas sabem que elas estão se alimentando mal. Avalie comigo. Você pode ser um alquimista da sua vida. Você pode saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Qual é o seu objetivo?
E se você tem um objetivo, você tem que compreender que para chegar a esse objetivo, é muito importante você fazer escolhas corretas. Ou seja, até que o objetivo seja concluído. Seja conquistar uma pessoa, seja conquistar um emprego, conquistar mais amigos, seja ter, vamos dizer assim, mais influência sobre as pessoas que estão à sua volta, mais magnetismo. Mas você vai ter que fazer experiências, você vai ter que começar a tentar uma coisa, tenta uma roupa, tenta uma maquiagem. Os homens utilizem-se de, vamos dizer assim, roupas que possam trabalhar mais a sua estética física. Ou seja, isso ajuda muito a forma com que você pode, o homem vai se expressar pouco, ele vai se polir. Ao invés de ter excessos, o homem geralmente ele só faz uma lapidação para que ele fique na sua mais tranquila postura. Pois um homem impassível, ele causa medo e causa, vamos dizer assim, não é um medo ruim, é aquela coisa do tipo assim, olha, eu não sei o que essa pessoa é melhor eu respeitar essa pessoa. O homem deve se comportar desta forma, para que as pessoas em volta o respeitem, ou tenha pelo menos assim um pé atrás com ele. Por quê? Porque nunca se sabe o que vai sair daquela pessoa, porque ele não doa tudo de uma vez. Ele doa o que precisa naquele momento. E é o certo, pois você fala o que precisa ser falado, você escuta o que precisa ser escutado, você faz e mexe só no que precisa naquele momento, sem fazer algo a mais ou algo a menos. É o equilíbrio. Algumas coisas nós entendemos que é do feminino, e deve assim o ser, pois esse é o charme da vida, essa é a elegância da vida. Mas, se nós esperamos do feminino um pouco do aspecto delicado ao lidar com certos assuntos que nós, os homens, não sabemos, é porque entendemos que esses estilos escolhidos trazem uma beleza. Como é legal quando a gente tem amigos que se posicionam já desta forma. Naturalmente, algumas pessoas vão se descobrindo na vida e vão fazendo. Outras têm que ter um treinamento, têm que ter essa orientação que eu passo aqui, mas a maioria das pessoas tenta se equilibrar. Mas o que eu digo aqui não é equilíbrio, só nesse aspecto. O que eu estou dizendo é fortalecimento do seu estilo. Se você tem um estilo rústico, você tem que enriquecer o seu estilo sempre. Estudar, ver, procurar desfazer das coisas que não tem muito a ver com o seu estilo, melhorar. 1% ao dia, ir melhorando. Tire algumas coisas que, olha, isso aqui não me representa, não traz uma alegria e não traz um entusiasmo para mim me vestir desta forma. Então pegue aquilo e doe. Vá a um brechó, uma entidade de caridade e doe aquela roupa que não tem mais a ver com você. As coisas que não tem mais a ver, você vai tirando, vai trazendo esse minimalismo para a sua vida, vai modificando, vai sendo alquimista. Como eu falei da alimentação, nós podemos escolher durante a semana o que comer, para que a gente tenha um equilíbrio e ao mesmo tempo possa comer e se divertir com tudo. Então eu posso comer, se eu falo assim, olha, eu quero 11.000 calorias na semana, eu posso comer um bolo de chocolate, mas eu não preciso comer bolo amanhã porque eu comi hoje. Por que eu preciso comer açúcar todos os dias? Né? E quando é que entra a salada? Quando é que entra os legumes? Preciso comer carne todo dia? Realmente? Sabe? A gente tem que se fazer certas perguntas. E às vezes eu preciso ser desleixado na forma de me vestir? Se eu, que estudo aqui nessa escola de poder, né, de impacto, de magnetismo, quero causar uma impressão, pois eu tenho uma mensagem a passar. Eu tenho uma ideia. Eu sou construtivo, eu sou criativo e eu preciso passar isso. Mas eu também preciso entender que se eu for e estar como qualquer um Zé Ninguém, muita gente se deixa levar pela primeira impressão.
E talvez você possa perder, mas é um problema da pessoa. Talvez seja, talvez seja. Mas não daqueles que querem impactar mais, não daqueles que querem fazer mais. Porque você pode falar assim, mas e seus empregados? E seus subordinados no trabalho? Como eles te veem? Que exemplo você passa para eles? Tudo tem a ver com a postura física, tudo tem a ver com a forma com que você se veste. Então, o impacto magnético é importante. Esse impacto, ele é o que começa a manipular a realidade à sua volta. E isso você pode realmente fazer a diferença ou ser indiferente pelas outras pessoas que estão à sua volta, elas nem ligar para você, e você pode de repente se frustrar quando tentar falar, quando tentar influenciar, porque você não treinou, nunca pensou nisso, e aí vai dar ruim realmente, não vai funcionar, tá? Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Senão estende muito e não é essa a intenção, é tentar ser o mais objetivo possível. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.